Olá, pessoal! Nosso grupo escolheu o Conselho Municipal de Assistência Social de Gravataí. Nós entrevistamos a Clarice Souza Rodrigues, que é educadora social e, dentro do conselho, atua como representante dos trabalhadores do SUAS. O conselho é o órgão que delibera e fiscaliza a execução da política pública de assistência social do município. Ele existe pelo menos desde 2012, mas a entrevistada aponta que só em 2019 o conselho se demonstrou atuante, pois antes disso ele era composto apenas por entidades e governo, sem a presença de trabalhadores e usuários. Inclusive, ela foi a primeira trabalhadora dentro do conselho. Então, sobre o funcionamento, ela relata que as entidades que estão lá, elas têm uma forte relação com a gestão ou elas recebem verba em codependência com o governo. Isso dificulta um pouco a vida dos conselheiros porque eles aprovam muitos projetos por interesses próprios. Então, por exemplo, eles trocam os contadores por membros que são leigos da parte financeira e se aproveitam disso. Então, o conselho ele é composto 50% pelo governo, nesse caso ele é municipal, então as pessoas que estão lá são indicadas pelo município, e os outros 50% então são referentes à sociedade civil. A parte governamental, ela diz que sempre está mudando, então o mandato das pessoas são de 2 anos, e nesse meio tempo o governo muda muito. Então, os que entram muitas vezes, ela diz que não conhece a política de assistência, conhece um outro setor, e quando começam a conhecer essa assistência, né, quando começam a trabalhar no conselho, eles são trocados de área. E a outra parte, então, é composta pelas instituições da área da assistência, e ela diz que lá tem duas instituições e que deveriam ter 2 trabalhadores representando essas instituições, mas que hoje não tem. Ela foi eleita então pelo Fórum dos Trabalhadores, mas não havia outra maneira de entrar em outro trabalhador. Então acabou entrando 3 usuários desse sistema. Normalmente são os trabalhadores, mas nesse caso faltavam pessoas e entraram então 3 usuários para compor o conselho. Então, ao todo, são 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes do governo. Então, todos esses representantes foram eleitos, menos o do governo e das instituições que esses foram nomeados, né? Foram indicados. Claramente, os interesses políticos, eles também interferem, né? Nos trabalhadores isso é mais difícil, encontrar uma pessoa que queira defender a política pública, ela diz, mas são eles quem sabem quais são os serviços que funcionam e os que precisam de melhoria. Então, ela diz que tem essa dualidade, assim, né, entre eles não entender nada de serviço público, de política pública, mas entender o que realmente funciona na prática, né, e o que realmente precisa na prática. E ela diz que a comissão que deveria fiscalizar não fiscaliza. E aí eu vou citar uma frase dela que ela diz que se viesse alguém para fiscalizar, né, fecharia tudo. Sobre o conselheiro, então, como dito anteriormente, o período eleitoral acontece de 2 em 2 anos e os eleitores são os próprios usuários e trabalhadores do SUAS. Para votar é necessário ser feita uma habilitação por meio de uma ficha que é mandada para o conselho. Então, no período de eleição, cada serviço vai mobilizar os seus usuários, fazendo assembleias para que eles preencham essa ficha para irem votar. Então, desde que tu esteja habilitado anteriormente, tu pode votar. O papel do conselheiro, então, é fiscalizar o gasto público, a verba pública do município que está destinado por um determinado período para um determinado serviço. Então, eles veem no que essa verba foi gasta. Ela disse pra gente que ela acha que o certo seria que o conselho estivesse junto no planejamento do gasto da verba, mas que eles só recebem no que a verba já foi gasta e eles têm que dizer se aquilo realmente foi comprado. Ou seja, eles fiscalizam se foram realmente compradas as coisas que estão sendo informadas. Eles também são responsáveis por habilitar novas instituições. Então, se uma instituição quer executar um serviço de convivência, por exemplo, vai uma comissão do conselho para ver se a instituição tem condições de executar aquele serviço. Então, eles veem a equipe, o espaço, o projeto, e a partir daí, se aprovado, pode-se buscar a verba pública. E também tem a fiscalização dos serviços que já estão acontecendo.
Então, se eles recebem uma denúncia, eles têm que verificar se o atendimento está acontecendo ou não, e caso não esteja acontecendo, o serviço para de receber a verba pública. Mas ela disse pra gente que não acontece muita fiscalização, porque a demanda é muito grande e ela entrou no conselho num momento atípico, um pouco antes da pandemia. E ela disse que então que mesmo o que eles gostariam de fazer no quesito de fiscalização, eles não conseguem executar por causa do trabalho remoto. Ela falou bastante pra gente do trabalho remoto, que ela só participou de 2 reuniões presenciais antes da pandemia, mas por causa da pandemia o trabalho se tornou remoto com bastante dificuldade, porque eles tiveram que organizar uma plataforma que todos pudessem participar e os usuários não conseguiam acessar. E o método que eles encontraram então foi fazer via WhatsApp por mensagem de voz, que não é o ideal. Sobre os recursos financeiros, ela disse pra gente que tem consciência que o conselho tem uma porcentagem que deveria vir, mas há 2 anos ela tenta descobrir esse valor e até hoje não receberam nada. Então, todo recurso que eles precisam, eles têm que solicitar para o município. Por exemplo, ela solicitou uma verba para contratar uma pessoa que capacitasse eles, porque tem todo o problema da capacitação, que nenhum deles que está lá sabe exatamente como que funciona, e que as pessoas que estão lá há mais tempo que organizam, mas nem eles sabem se é daquele jeito mesmo, mas ao pedir essa verba, ela foi informada de que o município não autorizaria. Ela disse que seria importante um recurso físico para o conselho para ter recurso para uma conferência nacional, estadual, para ter recurso para bancar as despesas, para poder fazer um material informativo, esse tipo de coisa, mas o dinheiro que eles conseguem, eles têm que pedir autorização da secretaria. Ela não consegue acessar nem o valor que eles teriam direito que poderia ser utilizado para esses fins. Então, tudo que eles precisam de recurso tem que ter uma destinação específica e precisa ser deliberado pelo conselho, mas o governo geralmente não aprova. Então, como os usuários não participam, eles não conseguem nem aprovar a liberação de verbas. Sobre a fiscalização que eles fazem do repasse de verbas do município, ela diz que se encontra alguma coisa errada em alguma conta e não aprova o recurso, nada daquele recurso chega. Então, eles acabam não vetando as contas que tem alguma coisa errada, porque senão não recebe recurso algum. Mas ela disse que alguma hora a prestação de contas vai ter que acontecer. Ela falou pra gente que tem que aprovar o recurso mesmo errado para poder ter algum recurso, que é um beco sem saída. Então, o que Clarice relatou, até mesmo em um certo tom de desabafo, foi que ela se sente como uma voz sozinha dentro do conselho, com o entendimento de como ele deveria funcionar e fazendo pressão para mudar alguma coisa, mas que precisaria que todo mundo soubesse a importância dele, principalmente os usuários e trabalhadores. No final de sua fala, ela diz que espera ser como uma semente, para que aos poucos esse entendimento possa surgir para mais pessoas, e citou também que as dificuldades não acontecem só nesse conselho ou nesse município. Só vamos conseguir executar ou ter o conselho funcionando quando nos politizarmos, conhecermos a política e os direitos, trabalhando junto com a população. Obrigada a todos pela atenção. Esperamos que agora você conheça um pouco mais sobre a realidade do Conselho Municipal de Assistência Social de Gravataí. Esta apresentação foi elaborada pelos alunos Amanda Detman, Cassian Ramires, Natália Moura e Pamela Piper.